essa é a make que eu vou fazer durante a minha narrativa neste vídeo. Se você já gostou dessa make, já gostou dessa minha rosa, se inscreve no canal, ativa as notificações e não esquece de compartilhar com seus amigos. Lembrando que esta rosa aqui, linda e maravilhosa, é da Casa do Caboclo. Se você quiser, lá no Instagram tem lá nos meus recebidos para que você possa adquirir uma rosa lindíssima como ela. E para fazer uma make assim como a minha, é só você assistir esse vídeo. Eu não tô explicando nele, mas eu vou fazendo aqui conforme a gente vai conversar. Muita gente pediu, então hoje eu vou falar a respeito da incorporação do seu Mangueira. E enquanto isso eu vou fazer uma make à la cigana. Eu sei que não tem nada a ver este Mangueira com a cigana, mas eu estou com vontade de fazer uma aqui. Fala, olha o meu cabelo que está... Tá, mas você vai ver, vai ficar bom. Antes de começar, acho que eu tenho que falar que durante muito tempo trabalhei com o Seu Tranca-Ruas. E o Seu Tranca foi um Exu assim que incorporou pouquíssimas vezes, assim. Dá pra contar no dedo quantas vezes ele incorporou. E quando ele incorporou, foram incorporações bem rápidas. E hoje em dia, tem cabelo na minha boca. E hoje em dia, ele incorpora simplesmente pra passar mensagens pra mim, né? Eu brinco e falo assim, ele vem pra dar ralo em mim, mas ele vem sempre passando bons conselhos, bons ensinamentos, né? Por isso que eu tenho um apreço muito grande pelo Seu Tranca. Não posso dizer assim que sou íntima dele, mas já que ele é o guardião que me acompanha, eu respeito demais ele, respeito a postura dele, acho corretíssima também a postura dele. E aí, gente, o que aconteceu? No final do ano passado, 2019, na última gira de esquerda que a gente teve lá no nosso terreiro, no terreiro de Umbanda do Caboclo Treme Terra. Inclusive as giras são abertas, tá? Aos domingos, a partir das 17 horas. Tá fixado lá no destaque giras do meu Instagram, o endereço lá do terreiro. E outra coisa, não esquece de comentar Mimos da Pérola para você concorrer a uns miminhos que eu vou mandar para alguns seguidores. Eu vou mandar um mimo por mês para cada seguidor. E aí semana que vem eu vou começar a fazer, a selecionar. E voltando, né, na última gira do ano passado, de esquerda, aí as meninas começaram a cantar lá, ponto pra Maria Padilha, né, porque eu nunca Seu Tranca aparece. E aí cantaram pra Maria Padilha e eu tava sentindo que ela não viria. Não tava sentindo a presença dela. Tava sentindo uma outra energia, muito mais intensa até do que a da dona Maria Padilha. E aí eu fiquei falando lá, né? Falei assim, gente, ela não vai vir. Mas eu tava sentindo alguma outra coisa. E aí quando eu tava sentindo, gente, eu comecei a receber uma outra energia. Totalmente diferente. Muito intensa. Olha a diferença. Olheira sem olheira, olheira sem olheira, olheira sem olheira. E essa energia, gente, ela foi muito intensa. Mas foi tão intensa que eu cheguei ao ponto de passar mal. Passei mal. Literalmente, não foi nem de brincadeira. Passei mal de verdade, assim, ali. Não estava conseguindo sustentar aquela energia, literalmente. Hoje, se eu pudesse definir, seria exatamente esse termo que eu estava dizendo. A energia, ela era tão grande, mas tão grande que eu não conseguia sustentar. Por isso que eu não concordo que alguns terreiros dizem, né, que incorpora orixá e tal, né? Poxa, eu, super pigmentado, hein, da Vult. Eu mal consegui sustentar a energia de um Exu. Imagina a energia de um orixá. Impossível, humanamente impossível pra gente. E essa energia, gente, foi, assim, surreal. Vou tentar descrever aqui pra vocês de uma maneira mais fácil de entender. Porque é difícil descrever aquilo que a gente sente, né, na verdade, né? As pessoas... É difícil descrever experiências. A gente só vai saber realmente como é uma coisa quando aquilo acontecer com a gente, né?
Então não tem como a gente poder realmente, sabe, transmitir algo assim, olha, é assim, e ser desse jeito, exatamente desse jeito. Aí eu estava ali, quando eu incorporei, eu fiquei como normalmente eu fico, né, com uma semiconsciência da entidade, que essa semiconsciência faz com que eu veja tudo que está acontecendo, e eu sinto tudo que está acontecendo, mas eu não consigo interagir, vamos dizer assim, mais propriamente dito, né, eu não consigo fazer nada contra. É claro que eu consigo, sim, expulsar o espírito tal, né, do meu corpo, se eu quiser, mas dependendo da incorporação, se não existir a necessidade realmente dele ser expulso, assim como um espírito obsessor, ele pode, sim, permanecer incorporado. E aí, quando eu estava lá, eu primeiro senti que ele se contraiu de uma maneira, gente, que parecia que estava esmiuçando todos os meus ossos. Eu me senti, assim, me quebrando inteira, como se realmente fosse dor mesmo. Eu senti dor mesmo. Até fiz um vídeo assim, aqui, se incorporar dói. E normalmente não dói realmente a incorporação, mas essa em particular, eu tive dor nessa incorporação. Quando eu comecei a ter a irradiação do seu Mangueira, ai meu Deus, será que eu vou enxergar essa distância? Eu senti uma intensidade muito grande de energia partindo do plexo solar. Para quem não sabe, o plexo solar é uma região aqui logo abaixo, assim, é na boca do estômago, bem na boca do estômago. E eu sentia essa energia irradiando de uma maneira que ela ia se expandindo, assim. Parecia o pulsar do batimento mesmo cardíaco. E essa energia, ela pulsava, ia se expandindo e ia espalhando por todo o meu corpo. Mas ao mesmo que ela ia espalhando, é difícil falar fazendo delineado, gente. Tem noção, não. Ela expandia de um jeito e ela irradiava para todo o meu corpo. E como reflexo dessa expansão, eu comecei a tremer inteira. O meu corpo inteiro tremia, gente. Muita calma nessa hora. Vou terminar de fazer o delineado, porque não dá pra falar com o delineado, fazendo delineado, não, gente. É muita informação, Agora sim, já fiz o delineado. Agora eu posso voltar a falar. Como eu ia dizendo, o fluxo de energia, ele era tão grande, partindo e expandindo assim do plexo solar. Eu sentia a energia pulsando como se fosse um coração mesmo ali, que eu comecei a tremer inteira. E aí começou a tremer os meus braços, os meus ombros, o meu pescoço, a minha cabeça, o meu quadril, as minhas pernas. Quando essa dor desceu mais para as pernas, gente, eu comecei a sentir dor nas pernas. Porque as minhas pernas tremiam e o Exu ficava segurando as pernas para eu não cair. Porque as minhas pernas estavam bambeando, gente. Tava bambeando mesmo. Tudo bambeando. E aí o Exu, ele tava segurando para eu não cair. E com isso, o que aconteceu? Eu contraí tudo, né? Ele contraiu todo o meu corpo. E nisso que ele contraiu, eu comecei a ter muita dor na perna. Muita dor mesmo, assim. Começou, e assim, começou instantaneamente. Junto com o fluxo de energia, começou a dar essa dor, assim, surreal. E foi uma dor bem intensa, que eu posso até comparar com a dor da contração mesmo, sabe? Deu pra entender que eu tô falando com a boca torta? A contração do parto dos meus filhos. Eu tive 2 partos normais, eu tenho propriedade para poder falar isso. A sensação que dava era a mesma sensação da contração do parto. Para vocês terem noção, assim, da intensidade do que eu senti naquele momento. E aí eu comecei a sentir aquilo, mas eu estava consciente. E quando a gente sente uma dor tão intensa assim, o nosso reflexo é contrair, né? Pra tentar aliviar o sintoma da dor.
E eu, na minha cabeça, eu queria contrair, porque eu estava sentindo muita dor, mas o Exu não contraía. Ele não contraía para aliviar a dor. E nesse mesmo instante, enquanto eu estava sentindo tudo isso aí, o Exu estava, né, falando com uma das minhas filhas as coisas que ele quer. Ele falou que ele... que pra eu trabalhar com ele era pra eu estar com a guia dele, que não era mais pra eu levar a guia do Seu Tranca-Ruas, que era pra eu fazer uma guia pra ele, toda preta, que ele queria a bebida dele, estou um fantasminha, queria a bebida dele, e também que ele queria calças, que ele não iria trabalhar de saias, né, que ele estava de calça ali naquele momento, de saia, né, porque eu não tinha calça ali naquele momento, então senão ele diria que ele queria a calça, né. E aí ele passou as instruções, charuto também, ele falou que queria um charuto, e isso eu não lembrei, tá, logo depois da incorporação, eu só lembrei depois que a filha mesmo veio falar pra mim, porque senão acho que eu nem teria lembrado. Tanto que eu não lembrei, inclusive, porque na gira dessa semana eu não levei a guia, porque a filha me falou no final de semana passado, ou eu lembrei, não sei se eu tava desnorteado depois da gira, não lembro se ela falou logo depois da gira, e aí eu só lembrei depois que ela falou de novo no final de semana passado. E aí essa semana eu não tinha dinheiro, então não deu pra eu comprar, né, porque as guias de cristal, elas são meio carinhas aqui em São Paulo. E aí, gente, ele falou tudo isso e eu morrendo, eu tava morrendo. Aquela exagerada, né? Eu tava morrendo ali porque eu tava sentindo muita dor. E o que eu sentia? Ele ali naquele momento, ele tentava dar a risada dele, que nem os Exus dão, só que a risada dele é super mais contida. Então, a risada dele tava mais pra um rosnar do que pra um rir mesmo. Porque ele continha a risada de um jeito que ficava parecendo que ele tava rosnando mesmo. E isso foi uma coisa constante. E eu ali naquela situação, o que eu pensei? Desincorporar. Não, preciso desincorporar porque eu sempre tive problemas de desmaio, né? Tá controlado hoje, mas às vezes dá a impressão que eu vou desmaiar. Aí eu comecei a pensar, não, tem que desincorporar. E aí ele ficava rindo. Ele deu risada. E aí ele ria e falava, não vou desincorporar. Não é o momento para desincorporar. Até foi bem educado, né? Falou que não iria desincorporar, que tinha muitas coisas para me ensinar, que ele veio para mostrar o que nenhuma das outras entidades tinha mostrado, e que ele ia colocar ordem em tudo. E ele também disse assim que eu estava muito mal acostumada, né? Você está muito mal acostumada com as coisas. Então, que ele iria mostrar realmente como são algumas coisas segundo a visão dele. Sobrancelha? Ok. Aí quando eu pedia, né, eu falava assim dentro da cabeça, falava assim que tinha que desincorporar, ele ficava rindo e falava que não iria desincorporar, que ainda não era o momento. E eu fiquei ali assim, sem poder fazer nada, né? Ele não desincorporou, mas é claro, não me machucou, mas eu sentia dor ali durante o processo. Ficava uma energia intensa partindo do plexo solar e eu continuava com as minhas pernas tremendo muito. E aí eu só lembro dele rindo na minha cabeça e falando o quê? Falando assim, ela não tá aguentando. Ela não tá aguentando. E ria falando assim pra mim que eu não tava aguentando a energia dele. E eu fiquei assim, medo eu não tive, né? Medo eu não tenho. Mas eu fiquei apreensiva.
né? Fiquei observando mais, né, a situação, o que estava acontecendo. Porque quando acontece essas coisas, a gente fica mesmo, né? Mais apreensiva. Tem gente que sente mais medo e tem gente que fica mais apreensiva. E aí, nesse momento, ele prevaleceu lá, continuou lá durante a incorporação, durante o trabalho, né, mediúnico ali da casa. E nisso que ele ficou por mais algum tempo, fumou um cigarro, se eu não me engano, se eu não me esqueci, né, não sei, porque incorporação semiconsciente é complicado, a gente acaba esquecendo muitas das coisas que acontecem. E quando ele ficou incorporado, gente, eu senti que realmente eu pensei que eu ia desmaiar. Eu achei que eu ia desmaiar ali no terreiro. E ele ria, porque ele pensava, dava pra ver que ele tinha a convicção de que não ia desmaiar. Que eu não iria desmaiar, não, que era coisa ali da minha cabeça, que eu sou exagerada. Então ele não teve em nenhum momento assim, pensando assim que eu ia desmaiar, mas eu estava sentindo todas as sensações do desmaio. Não sei se essa sensação talvez fosse de ficar inconsciente na incorporação, ou alguma coisa assim do tipo. Isso nós só vamos saber nos próximos capítulos. E aí uma coisa estranha. Nessa gira de Exu que teve agora, né, nesse fim de semana, a avó do meu marido foi, né? Eu chamo ela de vó também, né? Eu falo que ela é minha avó. Porque ela é avó do meu marido e tal, e ela gosta bastante de mim. E aí ela foi lá. Daí, de repente, seu Zé pegou e me chamou. Pérola, vem cá. E eu fui. Nisso que eu fui, gente, seu Zé falou, pergunta pra ela qual que é o Exu dela. Aí eu falei assim, qual que é o seu Exu, vó? Daí ela falou, Mangueira. Mas que ela não incorpora mais, porque ela já tá muito velhinha, sabe, gente? Ela tá muito debilitada. Então, ela não incorpora mais. Daí ela falou, eu sou Mangueira. Aí eu fiquei sem acreditar. Falei, mano, não é possível. Não é possível, porque esse é um Exu que ele não tá mais tão presente assim. Sabe? Ele não é um Exu comum. Pelo menos aqui em São Paulo, não. E aí eu fiquei surpresa. Daí ela falou assim, ele judia da gente, né, filha? A minha avó, né, falou, ele judia, né, filha? Eu falei assim, nossa, judia. Eu falei, dói o corpo todo, não dói? Ela falou, dói. O corpo inteirinho, você sai quebradinha na incorporação do seu Mangueira. E aí eu falei, meu Deus, olha aí, tô falando que eu senti isso aí. Quando ele estava incorporado, ele também me passou alguns ensinamentos, sabe? Eu nunca senti assim que eu tive, que eu ficava, sabe, esnobando por ser médium do seu tranca-ruas. Nunca achei que eu esnobei por ser médium dele. E aí o seu Mangueira, o que ele falou? Ele falou assim, você achava que... Isso durante a incorporação ainda, tá? Você achava que o seu tranca-ruas, porque ele é famoso, ele é o Bambambam, né? Você achou que a energia dele era a mais forte de todas. Que por ele ser famoso, então ele é o maioral. Aí ele falou assim, não é assim que funciona, não. Ele falou assim, ele não... Tem gente às vezes que pode mais. Não desmerecendo seu tranca, mas... Tô falando do jeito que ele falou, né? Ali naquele momento. E aí, ele disse, né? A gente não pode desmerecer a força de outra entidade por conta do nível de popularidade que ela tem, né? Que não é a popularidade que faz. Isso é óbvio, né, gente? Mas tô falando aqui pra vocês porque eu quero falar tudo. Tudo que eu senti, tudo que eu ouvi, tudo que aconteceu. Aí ele meio que deu essa liçãozinha pra mim, né? Tipo assim, que não é porque o Exu é famoso que... Ó o contorno, gente, esse contorno, que tudo! Esse daqui é da SP Colors, iluminador Beckett C. E aí, ele continuou lá, não deu passe.
não deu passo, falou que tinha que me estabilizar primeiro. E agora vamos para um momento de tensão, que esse aqui eu não posso nem falar porque eu não vou conseguir, É o máximo que eu consigo fazer, gente. Queria que ficasse mais vermelho, porque ó, é vermelhão aqui, mas não tá ficando tão vermelho assim. E eu acho que eu já estou chegando no final desse vídeo, porque, gente, eu já falei quase tudo. Quando quando o seu Mangueira disse o nome dele, eu fiquei assim, como? Mangueira? Conheço nenhum ponto de Exu Mangueira, pra vocês terem noção. Aí, hoje, de tarde, meu marido me lembrou que a avó, ela tinha cantado um ponto do Exu dela, há algum tempo atrás pra gente aqui. E eu não me lembrava, né, que o Exu dela era Mangueira, porque ela, na ocasião, acho que eu não sei se eu não ouvi, se eu não vi quando que ela falou que era Mangueira, né. Mas ela cantou um ponto que na verdade, meu marido tinha falado pra ela, ensina uns pontos pra Pérola, porque hoje a Pérola é Corimba, porque na época, a minha avó, ela era Corimba também. Então, ele falou, ensina uns pontos pra Pérola e tal. E daí ela ensinou um. E foi incrível, porque eu aprendi esse ponto assim, rapidão, como se eu já conhecesse esse ponto. E o ponto é bem assim, ó. Esse boi vermelho e calunga, amarra na mangueira e calunga, pra arrancar o couro e calunga, pra fazer pandeiro e calunga. Esse boi vermelho e calunga, amarra na mangueira e calunga, pra fazer pandeiro, pra arrancar o couro e calunga, pra fazer pandeiro e calunga. E aí eu lembrei desse ponto. Ele lembrou, na verdade, né? O meu marido lembrou. E aí a gente ficou pensando, mano, que mundo pequeno. Aí hoje, quando eu tava... soltei o vídeo, né, da gira de esquerda que teve no terreiro. Teve um comentário, gente, que eu fiquei chocada ainda também. Que, mano, a gente não acredita. Às vezes a gente tem, sabe... dificuldades mesmo em confiar em nós mesmos, né? Em confiar naquilo que a gente sente, naquilo que a gente passa na nossa experiência espiritual. E aí, eu gosto de ouvir os relatos de outras pessoas que dizem... E aí teve uma seguidora aqui, a Margarida Macedo, que ela disse assim, ó... salve Exu Mangueira, na gira o meu marido trabalhou com ele por muitos anos. Hoje meu marido é aposentado da macumba, mas a história é igual à sua. O Exu Mangueira só entrou na vida dele depois de 25 anos na Umbanda. É um Exu exigente, gosta de luxo e trabalha maravilhosamente bem. A energia é linda e enorme. Ele coloca seus médiums em um patamar gigante, mas seus médiums têm que andar conforme ele gosta. Mas o crescimento e esclarecimento que ele dá é maravilhoso. Quem vê Exu Mangueira se apaixona. Parabéns, você foi escolhida por um Exu maravilhoso. E aí, gente, eu fiquei, sabe, chocada, porque, poxa, eu tenho, 18 anos. 18 anos de Umbanda. E aí depois de 18 anos de Umbanda, vem um Exu diferente pra começar a fazer os trabalhos. Eu fiquei espantada, gente. Fiquei muito espantada. Esqueci a pinça. E agora? Como que eu vou colar isso aqui? Cílios grudados. Tudo bem que eu grudei tudo torto aqui, né? Mas a gente finge que tá tudo bem, já que a câmera não capta. Aí, enquanto isso vai secando. E... depois de muitos anos, né, trabalhando na Umbanda, ainda ver a avó falando que esse Exu judia na incorporação e realmente judia, mas o que eu posso dizer, não é porque ele quer machucar o médium ou porque ele é ruim e tal, não. Eu tenho duas opiniões quanto ao que pode estar acontecendo. Pode ser que na hierarquia de Exu, ele esteja ou acima ou abaixo do seu tranca. É óbvio, né? Que isso pode ser. A energia do seu tranca é uma energia muito mais equivalente com a minha. E aí eu não sinto tanto esse choque de energia que aconteceu com o seu Mangueira. Aí, se o seu Mangueira ele está num patamar acima do seu tranca,
uma energia maior, mais elevada, eu vou sentir desconforto, porque eu não tô acostumado com aquela energia. E o mesmo acontece se ele tiver uma energia mais baixa. Então, por isso que houve todo esse desconforto da minha parte. É uma energia que ainda não está equilibrada comigo. E por isso eu acabo não tendo um reflexo bom no meu corpo por conta disso. Quando o seu Mangueira desincorporou, foi um alívio assim pra mim, gente. Foi um super alívio. Porque eu realmente tava com a sensação de que eu iria desmaiar. E aí, quando ele desincorporou e todos os sintomas foram parando, eu sentei ali. Aí, imediatamente, a minha pombogira incorporou. E incorporou rindo horrores de mim. Ela riu horrores da minha cara, gente. Ela riu de mim. Riu muito de mim, mas ela veio, tipo, sabe, pra equilibrar a energia. Pareceu como quando eu faço transporte, né? Quando faz transporte de espíritos obsessores. Ela veio e equilibrou tudo. Tudo de novo equilibradinho. Ela me colocou de novo numa vibração mais aproximada à minha, mas também riu muito. E aí eu fui melhorando. Ela ficou incorporada por algum tempo. Não lembro se foi muito ou pouco, porque minha memória está falhando. Mas nisso que ela ficou incorporada, eu sei que deu pra eu me recuperar bem mesmo, quanto a energia que o seu Mangueira deixou ali naquele momento. Por isso que eu acho que é bem interessante contar pra vocês que não importa às vezes, que tem muita gente que fica se gabando, sabe? Que utiliza o tempo que tem de santo pra ficar se gabando que é o sabichão, que é o fodão, que é o cara que, né, que manja tudo da Umbanda. É o cara, né, meu? E aí fica pensando que sabe tudo. E isso me incomoda tanto, sabe? O fato de pessoas pegarem e quererem menosprezar, às vezes, o conhecimento de outras pessoas que estão na religião, só porque elas estão há menos tempo que eles na religião. Isso é errado, gente. Até eu, com o meu filho, que tem 12 anos, até quando ele era bem pequenininho, eu aprendi muita coisa com meu filho. Olha, tá um nó só que eu vou só disfarçar aqui esse cabelo, gente. Eu não vou conseguir desmanchar esse nó sem lavar. Nossa senhora, só vou disfarçar aqui em cima. Aí eu já aprendi muita coisa com meu filho, que é muito mais jovem que eu, gente. Então, a gente não pode menosprezar o conhecimento da nova geração. É claro que também a gente tem que passar os fundamentos, os ensinamentos, as regras, assim, sabe, para o bom funcionamento dos trabalhos. Mas a gente jamais deve subestimar outra pessoa por conta ou da idade ou do tempo que ela tem. Porque existem sim aqueles que vão aprender, mas também existem aqueles que têm missão de ensinar. Quando eu tinha 24 anos, o meu pai de santo era mais novo que eu. Ele tinha 18, 19 anos. Por aí que ele tinha. Era a idade do meu pai de santo. Tinha 18, 19 anos quando eu tinha 23 anos de idade. Mais novo que eu. E eu aprendi muita coisa com ele. Muita. Sabe? Coisas assim que foram muito importantes para mim na Umbanda. Por isso que eu digo assim, nunca subestime mesmo alguém por conta da idade. E creio eu não sentia isso, mas creio eu que eu subestimei outras entidades, talvez, por conta, né, da famosidade deles, né, de quanto eles são conhecidos. E isso foi uma das coisas que ficou muito assim na minha cabeça, que o seu Mangueira disse.
Esse caixinha aqui não tá querendo vir. E o outro tá ok. Por isso que eu digo, gente, não... A gente é muito errante, né? A gente é errante demais, demais. A gente tem muito que aprender nessa vida, sabe? Muito. A gente julga demais as pessoas, a gente subjulga demais. A gente sempre acha que os nossos são melhores que os outros, sabe? Que o dos outros. E a gente precisa parar com isso. Tá errada. E eu acho que é esse o vídeo de hoje. Essa é a make ela cigana que eu fiz. Gente, o que vocês acharam? Gostaram da make? Ficou bom. Você sabe que assim, a softbox ela aumenta muito a claridade do rosto. Eu olhando no espelho não está tão branco quanto olhando aqui. Não sei o que essas blogueiras fazem, mas essa é a make. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha gostado também da minha incorporação com seu mangueira. Tentei detalhar ao máximo, assim, tudo que eu lembrei. Se eu, por acaso, for lembrar depois de alguma coisa, eu conto pra vocês. Nessa última gira de esquerda ele não incorporou. Creio eu que seja porque ele disse que ele só iria incorporar quando eu levasse todas as coisas dele e eu não levei a guia. Então, ele não incorporou porque eu não tava com a guia dele e aí ele não deu as caras lá. Cada um tem seu livre-arbítrio, né? Então, não questiono. E agradeço demais pela espiritualidade ter encaminhado esse Exu pra mim, porque tava dando uma olhada, ele é um Exu de Oxóssi, da linha de Oxóssi, que é o meu pai de cabeça, né? E creio eu que a postura que ele tá trazendo, com certeza é algo que falta em mim, é algo que eu preciso aprender, é algo que eu tenho uma grande dificuldade em aprender, é todos os dias, assim, que eu sofro demais por conta dessa dificuldade. Todos os meus problemas, todas as coisas de ruim que acontecem na minha vida, eu associo que é por conta desse tipo de comportamento que eu tenho, dessa personalidade. Ai, só falta uma coisa, né? Pera aí. Agora sim. E eu preciso desse tipo de ensinamento, eu preciso desse tipo de postura. Não é fácil estar à frente de um terreiro, estar à frente de uma casa. Não é fácil ter que lidar com as pessoas. Não é fácil ter que falar para as pessoas o que elas estão fazendo de errado. Falar para as pessoas mudarem, colocar as pessoas de castigo, colocar as pessoas para pensar ou até mesmo convidar as pessoas para se retirar. Não é fácil, gente. Não é fácil lidar com pessoas. Eu tenho muita facilidade em pegar aquilo que a pessoa faz, absorver e guardar para mim. Agora, quando você está num ponto de liderança, você tem que também saber orientar quando a pessoa está errada, e para isso a gente precisa falar para ela o que ela está fazendo de errado, porque senão ela não vai enxergar e não vai perceber. Por isso que eu acho que esse Exu, ele vai ser muito importante para mim nesse ano, vai ser de extrema valia para o meu aprendizado, para minha evolução. E eu estou tentando me entregar de corpo e alma para tudo isso, para que eu consiga ter cada vez mais bênçãos na minha vida, porque não dá pra reclamar de todas as coisas que eu consegui. Esse vídeo está com 40 minutos, eu achando aqui que eu precisava falar mais agora. Muito obrigada, isso que a Umbanda é pra mim, a Umbanda é aprendizado, a Umbanda é conhecimento e a Umbanda é evolução. Não esquece de se inscrever nesse canal, de ativar o sininho das notificações e de compartilhar com seus amigos. Um beijo e até o próximo vídeo.